Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. No processo tem alguns documentos que o ex-presidente, a senhora Maria Letícia, constam como adquirente de uma cota nesse empreendimento. Pela ordem, qual documento seria esse que Vossa Excelência está se referindo? Qual documento, doutor? Está no evento 3, comp 192 a 195. Certo. Mas nesse Termo de documento... adesão e compromisso de participação. Não é? Questão de uma cota? Sim, mas nesse documento, onde está o nome do ex-presidente Lula? Então a Marisa Letícia apenas que adquiriu. A afirmação feita por Vossa Excelência é que nesse documento constaria o nome do ex-presidente Lula. Então, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência onde está o nome do ex-presidente Lula nesse documento. A Marisa Letícia Lula da Silva, cônjuge dele. Sim. A propriedade imobiliária é adquirida por um dos cônjuges só, sem o outro. Mas aí Vossa Excelência está interpretando o documento. Bom, doutor, eu agradeço a sua ponderação. Sabe informar se houve algum pagamento da senhora Marisa Letícia ou do senhor ex-presidente relativamente à aquisição desse triplex? Pela ordem, Excelência. Vossa Excelência está afirmando aquisição do triplex. Aonde Vossa Excelência está fazendo uma afirmação com pré-julgamento. Eu gostaria que Vossa Excelência reformulasse a questão para que não houvesse esse pré-julgamento. Não tem pré-julgamento nenhum, sua questão está indeferida, doutor. Aquisição? Onde Vossa Excelência viu nos autos da aquisição? Poderá fazer as suas perguntas depois. Mas eu tenho o direito de... Estou perguntando à testemunha se há algum pagamento. Não é testemunha interrogando. Doutor, está indeferida a sua questão. Agradeço a sua ponderação, está indeferida. É que essa questão Vossa Excelência está fazendo pré-julgamento. Vai continuar falando o resto da audiência ou nós vamos poder ouvir aqui o acusado? É uma questão de ordem relevante. Está indeferido, doutor. Mais um pré-julgamento. Doutor, agradeço suas ponderações, está indeferido. Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Excelência, tem uma questão de ordem? Qual seria? Depois que Vossa Excelência adiou o depoimento do ex-presidente Lula de 3 para 10 deste mês, começou a haver um movimento de pedidos de reinquirição e de colaborações informais. O portal UOL noticia hoje que o interrogando estaria num processo de colaboração informal. Então eu gostaria de perguntar ao Ministério Público se existe esse acordo informal ou se há alguma tratativa de delação premiada com o interrogando. Ministério Público esclarecer? Não há nenhum acordo informal do Ministério Público, seja com esse réu ou quaisquer dos outros já interrogados. O que há são negociações de acordo de colaboração com alguns executivos da empreiteira OAS. Como já foi afirmado, inclusive, na audiência em que foi inquirido Léo Pinheiro. Certo. É que eu gostaria de saber, quer dizer, porque nós estamos na véspera do depoimento do ex-presidente, me parece que houve uma intensificação de movimentos nessa linha. E a defesa precisa saber o que está acontecendo, porque se essas negociações estão ocorrendo nesse período, me parece que há um prejuízo claro para a defesa, porque não se sabe em que situação que o interrogando está depondo, né? Hoje ele não tem formalmente o compromisso de dizer a verdade, ao contrário, e essas conversas que estão ocorrendo com o Ministério Público parecem colocar a defesa numa clara desvantagem na relação processual. Então é preciso que haja transparência e que se diga quais são as pessoas que estão em negociação e qual o status dessa negociação. Acho que o Ministério Público já esclareceu, doutor, que existem negociações em andamento e que envolvem, inclusive, o depoente em questão, não é? Não participo dessas negociações, não saberia dizer. Sim. Pode passar o microfone, por gentileza? Doutor Cristiano, sim, existem tratativas em andamento, não existe nenhum acordo formalizado e a orientação de falar a verdade e de colaborar partir da defesa, que eu estou assumindo agora, não só nesse caso como nos outros. E é um direito que lhe assiste. Então, resolvida a questão, né, doutor? Não, Excelência, eu gostaria de ter a palavra. Eu
frente à colocação, eu respeito o trabalho do eminente colega, mas o fato é que hoje a situação jurídica do interrogando lhe permite faltar com a verdade. Então a defesa precisa saber quais foram as conversas havidas com o Ministério Público, em que termos, o que se prometeu ou se está prometendo para a hipótese de uma delação premiada, para que não haja desvantagem. Quando for no momento da defesa, mas fazer a pergunta. É que fora a questão de perguntar ao interrogando, Excelência, Não. existe uma questão, o Ministério Público é parte nessa ação, é o órgão acusador. Então, o Ministério Público deveria informar, até por lealdade processual, o que está negociando, qual é a proposta que foi feita e mais, qual o status desse acordo de delação. Foi dito que está em andamento, doutor. Mas então, andamento se não está definido, então mas tá andamento definido. é muito vago, Excelência. A defesa doutor. não pode ter... Está indeferido a sua questão de ordem. Mas o senhor pode permitir que eu conclua o Mas se as negociações estão em andamento, então me parece que não é possível solicitar que seja informado exatamente o que irá conter um eventual e ainda incerto acordo de colaboração. Certo, eu só gostaria de terminar o raciocínio, se Vossa Excelência permitir, apenas que a defesa tenha a palavra e possa fazer o seu registro. Já não fez? Então peço que seja rápido. Pois não, é que não basta, Excelência, o esclarecimento de que há tratativas. É preciso saber o que está sendo ofertado, qual a situação... Isso, o doutor já disse. Oi? O doutor já disse isso. Certo. E porque hoje, quer dizer, nós vemos na imprensa notícias dessa colaboração e a defesa não tem nada formalizado nos autos para poder escrutinar a legalidade dos atos que estão ocorrendo e a extensão dos prejuízos que estão sendo impostos à defesa. Tá bom, então fica registrado aí o protesto e, como disse, como existe, foi informado aqui uma negociação em andamento e uma orientação da própria defesa do acusado de falar a verdade, de colaborar, não tem como não deixar de colher o depoimento. Mas ele está compromissado, Excelência? É isso que eu não estou entendendo. Ele só está compromissando o interrogando? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não, a questão está indeferida, doutor. Pedido que Vossa Excelência proceda como fez da vez anterior, advertindo que, em que pese não ter compromisso, se imputar um crime que não seja verdadeiro a alguém, que pode responder por denunciação caluniosa, etc. Isso. O mesmo procedimento que Vossa Excelência fez na audiência anterior. Então, perfeito. Então fica indeferida a questão de ordem. Um pedido a fazer a Vossa Excelência? Um pedido. Um requerimento. Diante dessa informação do Ministério Público, de que efetivamente existe uma negociação de delação premiada com o interrogando, eu pediria que o ato fosse suspenso e o Ministério Público comunicasse se vai fechar ou não esse acordo para que a defesa possa aí exercer a sua função ciente de qual a situação jurídica do interrogando. Então eu pediria a suspensão do ato diante das razões expostas. O requerimento não tem base legal, doutor? Não existe nenhuma previsão de suspensão da ação penal com base nessa hipótese, então fica também indeferido. Vamos começar a gravação. Então, audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Excelência, presidente. só um requerimento. Certo. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Uhum. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que Vossa Excelência não tenha declarado a absolvição sumária, nós pedimos a exclusão do nome de Dona Marisa da ata. Uhum. Na ata tem o nome? Não, na ata não, doutor. Nas atas anteriores constou, ou nos lançamentos feitos no sistema, constam Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, não só nas atas propriamente ditas, mas também no sistema eletrônico. Na ata não tem mesmo. Enfim. Tem que ser no microfone, doutor. Andrei, procurador da OAB. Sei. Tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado o uso do seu celular, a OAB requer que Vossa Excelência reconsidere a decisão que nega o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio.
Certo. Esse já foi objeto, doutor, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em 2 instâncias e foi indeferido. O que eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Agradeço. Pode passar o gravador. Se é sobre o celular, doutor, não vai ter volta para... Me parece que a decisão do tribunal fala de gravação. E hoje o telefone celular, como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente, mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados, né? É da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se Vossa Excelência mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requero a Vossa Excelência que mande acautelar também o computador. Não, porque os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Doutor, eu já se Vossa Excelência pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que Vossa Excelência determine a devolução dos telefones celulares, advertindo qual é a ação que Vossa Excelência considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar, então. E os computadores são permitidos? Sim. Excelência. Não vamos entrar nessa questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Senhor presidente, boa tarde, já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos. Certo? Certo. Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas. Certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores. Certo? Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento.
O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel e com o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionados a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento triplex 164 do condomínio Solares. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia, a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso, relacionando essas propinas a questão do dolo ali está envolvido. Então as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Só respeitosamente gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos 3 contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez esta... Fica registrado o seu ponto? Só gostaria de concluir. Nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade. Mas, Excelência, é questão diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para a defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por Vossa Excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Tá bom, fica consignado o seu ponto, doutor, agora vamos para as perguntas, então, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência para localização, evento 3, arquivo comp 12, consta um termo de adesão com data de 1/4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora, sua esposa Marisa Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no imposto de renda, doutor. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não. O preço total desse imóvel é R$ 195.000.
A identificação do apartamento de dormitórios como Excelência, é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria 195 mil. E a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, que depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao oeste. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, Não, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples, é o que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a Oeste, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. No mesma localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1/2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento ao oeste, acabou se transformando em triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Seria da sua questão de ordem. Mas o senhor pode permitir que eu conclua? Mas se as negociações estão em andamento, então me parece que não é possível solicitar que seja informado exatamente o que irá conter um eventual e ainda incerto acordo de colaboração. Certo, eu só gostaria de terminar o raciocínio, se Vossa Excelência permitir, apenas que a defesa tenha a palavra, possa fazer o seu registro. Já não fez? Então peço que seja rápido. Pois não, é que não basta, Excelência, o esclarecimento de que há tratativas. É preciso saber o que está sendo ofertado, qual a situação... Isso, o doutor já disse. Oi? O doutor já disse isso. Certo. E porque hoje, quer dizer, nós vemos na imprensa notícias dessa colaboração e a defesa não tem nada formalizado nos autos para poder escrutinar a legalidade dos atos que estão ocorrendo e a extensão dos prejuízos que estão sendo impostos à defesa. Tá bom, então fica registrado aí o protesto e, como disse, como existe, foi informado aqui uma negociação em andamento e uma orientação da própria defesa do acusado de falar a verdade, de colaborar, não tem como não deixar de colher o depoimento. Mas ele está compromissado, Excelência? É isso que eu não estou entendendo. Ele só está compromissando, interrogando? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não, a questão está indeferida, doutor. Pedido que Vossa Excelência proceda como fez da vez anterior
advertindo que, em que pese não ter compromisso, se imputar um crime que não seja verdadeiro a alguém, que pode responder por denunciação caluniosa, etc. Isso. O mesmo procedimento que Vossa Excelência Isso será fez feito. na audiência anterior. Então, perfeito. Então, fica indeferida a questão de ordem pedido a colocada. fazer, Vossa Excelência? Um pedido. Um requerimento. Diante dessa informação do Ministério Público de que efetivamente existe uma negociação de delação premiada com o interrogando, eu pediria que o ato fosse suspenso e o Ministério Público comunicasse se vai fechar ou não esse acordo para que a defesa possa aí exercer a sua função, ciente de qual a situação jurídica do interrogando. Então eu pediria a suspensão do ato diante das razões expostas. O requerimento não tem base legal, doutor? Não existe nenhuma previsão de suspensão da ação penal com base nessa hipótese, então fica também indeferido. Vamos começar a gravação. Então, audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Excelência, presidente. só um requerimento. Certo. Nós constatamos que nas atas ainda consta o nome da dona Marisa como ré. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que Vossa Excelência não tenha declarado... Da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se Vossa Excelência mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requeiro a Vossa Excelência que mande acautelar também o computador. Não, Porque os computadores todos estão permitidos, certo? Mas os telefones celulares hoje são microcomputadores. Tá. Doutor, eu já Se Vossa Excelência pode até advertir que não grave em imagem, mas o requerimento é que Vossa Excelência determine a devolução dos telefones celulares, advertindo qual é a ação que Vossa Excelência considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar, E os então. computadores são permitidos. Sim. Excelência. Não vamos entrar nessa questão. Bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Senhor presidente, boa tarde, já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos. Certo? Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no imposto de renda, doutor. Certo. O senhor quer dar uma olhada no documento? Não. O preço total desse imóvel é R$195 mil. A identificação do apartamento de dormitórios como... Excelência, é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O
preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria 195 mil. E a identificação do apartamento dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, que depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao oeste. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples, é o que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a Oeste, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui voltar a discutir esse apartamento. A gente vai fazer a sua autodefesa, mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo, tal como decisões proferidas anteriormente por Vossa Excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Tá bom, fica consignado o seu ponto, doutor, agora vamos para as perguntas, então, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência para localização, evento 3, arquivo comp 12, consta um termo de adesão com data de 1/4/2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no imposto de renda, doutor. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não. O preço total desse imóvel é R$195 mil. A identificação do apartamento de dormitórios como... Excelência, é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria R$195 mil. E a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, que depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao oeste. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples, é o que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim.
Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel, que ficou o custo das reformas. Essa vantagem indevida, segundo o Ministério Público, de cerca de 2.424.000, estariam relacionados a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente sobre esse apartamento triplex 164 do condomínio Solar. Antes de uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de Vossa Excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia, a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso, relacionando essas propinas à questão do dolo ali está envolvido. Então as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Eu só respeitosamente gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa, porque, insisto, há um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, a acusação, ela se restringe aos 3 contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez esta... Fica registrado o seu ponto? Eu só gostaria de concluir. Mas nós vamos ouvir, o ex-presidente está aqui para prestar o esclarecimento. Se o senhor ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta, ele tem a possibilidade de mas, Excelência, a questão é diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para a defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua autodefesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente informa a Vossa Excelência que reconhece... que vão ser colacionados e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo. Certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato. E isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade. Mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso
é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando Perfeito. alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? Senhor ex-presidente, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhor ex-presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor